A graça e paz, irmãos. Nesta noite, eu convido os irmãos a fecharem os seus olhos. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo que Ele nos dá aqui. Pai, obrigado mais uma vez essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui junto com meus irmãos, ó Deus, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Nos ajude, nos dá a direção a cada dia mais do Teu reino, e quero ser somente aqui, ó Deus, neste momento, um instrumento usado pelo Senhor. Nos ajude, é o que pedimos, orando agradecidos, em nome de Jesus, amém. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 14, nós vamos ler do 12 ao 52, leitura um pouco longa, mas eu convido a todos a abrirem suas Bíblias em Marcos, capítulo 14, do 12 ao 52. Amém? No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde queres que vamos e te façamos e preparamos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: entre na cidade e encontrará um homem carregando um pote de água e virá ao encontro de vocês, sigam-no. E diga ao dono da casa em que entrar: o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspede, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? E ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta, faça ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12, e quando estava comendo a Páscoa, reclinando à mesa, Jesus disse: digo-lhe que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. E eles ficaram tristes por um tempo, e lhes disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não lhe haver nascido. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e deu graça, e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice e deu graças e ofereceu aos discípulos, e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. E eu lhe afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei do vinho novo do reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. E disse-lhe Jesus: vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes o galo cante, 3 vezes me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então foram para o lugar chamado Getsêmani, e Jesus lhe disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E disse: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fique aqui e vigiem. E ido um pouco mais adiante, prostrou-se
e orava para que, se possível, fosse afastado dele àquela hora. E dizia-lhe: Abba, Pai, tudo é possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo Simão, e disse ele a Pedro: Você está dormindo? Não pode vigiar nem um pouco, ou seja, por uma hora? Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. E quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados e eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, lhe disse: Vocês ainda dormem? Descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vão. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12, que com ele estava uma multidão armada de espadas e vara, enviado pelo chefe dos sacerdotes, mestre da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu saudar com um beijo, ele é, prendam-no e levam em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram a Jesus e o prenderam. Então um dos 12 que estavam perto puxou a espada e o feriu o servo, o sumo sacerdote, decepando a orelha. E disse Jesus: Estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham e me prendam com espadas e vara? E todos os dias estavam com vocês ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas a escritura precisa ser cumpridas. Então todos abandonaram e fugiram. Um jovem vestido apenas um lençol de linho e estava seguindo a Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Esse texto de Marcos, de 27 ao 52, quero dividir e compartilhar aqui com os irmãos aqui em 3 partes. A primeira parte, do verso 27 ao 31. Jesus disse bem claro para Pedro: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Pedro parece que não levou as informações, aquilo que Jesus o disse há momentos. Pedro parece que não levou muito a sério aquilo que Jesus o disse. E Pedro, seguindo, disse: de maneira nenhuma, Senhor, ou seja, de forma alguma eu negarei, eu darei a minha vida, eu faço o que é possível para eu não te negar, porque o Senhor é meu mestre, eu estou contigo, eu estou junto, eu não vou te abandonar, né? E com os 12, tinha também ali, juntamente com os 12, ou seja, os 11 discípulos, com os 12 com Pedro, né? E eles disseram e reforçaram a mesma coisa: nós também fazemos o mesmo, né? Daremos a nossa vida para o Senhor, né? Não sabendo eles, porque Jesus conhecia o seu coração. Por 3 vezes Pedro negou a Jesus. Portanto, Jesus lá já tinha dito a ele, olhando lá para os versos 66 a 68, né? Uma das criadas
vendo também que estava com Jesus, o Nazareno, isso a criada dizendo para Pedro, olha para Pedro, e Pedro, qual foi a resposta de Pedro? Eu nem conheço esse homem, eu nem sei do que você está falando, né? Nem conheço esse homem. No verso 69 e o verso 70, novamente a criada disse, eis aí um deles, e Pedro novamente negou a Jesus, né? Segunda vez que Pedro nega a Jesus. Verso 71, pela terceira vez, e começou Pedro a amaldiçoar e a jurar, né? Que pela terceira vez ele disse, eu não conheço esse homem. Pedro está falando que eu não conheço esse Jesus, né? Eu não conheço esse Jesus, não sei de quem vocês estão falando. Jesus já tinha dito que Pedro o negaria 3 vezes, aí afirmando que Pedro realmente negou Jesus pela terceira vez. Será que nós não estamos cometendo o mesmo erro cometido por Pedro? Será que muitas vezes, quando nós estamos em situações difíceis, passando por momentos por lutas, será que nós não temos, nós não praticamos, nós não agimos da mesma forma que Pedro agiu? Ao invés de negar a nós mesmos, nós acabamos negando o Senhor. Seguir a Jesus é estarmos negando a nós mesmos e não ao Senhor Jesus. Ou seja, negarmos que nossos atos, nossas atitudes, achamos que nós somos melhores do que Deus. Precisamos rever nossos conceitos, precisamos, se de fato realmente nós somos, nós pertencemos, nós temos servido o nosso Jesus. A segunda parte, do 32 ao 42, Jesus em Getsemane. E por 3 vezes, aqui também nós vamos perceber onde os discípulos fracassaram, quando Jesus subiu ao monte para orar. Vocês fiquem até aqui, que eu vou chegar um pouco mais adiante para orar. E Jesus foi pela primeira vez. Quando voltou, ele encontrou os seus discípulos dormindo. Mais uma vez, Jesus subiu ao monte para orar. Jesus volta pela segunda vez. Novamente, ele encontra os seus discípulos dormindo. Verso 37. E retornou e encontrou os discípulos dormindo, porque Pedro e João não conseguiam vigiar nem por um pouco de tempo. Eles não estavam atentos naquilo que Jesus disse. Vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. Versículo 39, Jesus se afastou a orar, e quando voltou, ele encontrou eles dormindo. Verso 41, e voltando pela terceira vez, e disse-lhe, vocês ainda dormem? Descansam? Basta, chegou a hora do Filho do Homem ser entregue. Os olhos de vocês, eles estavam com os olhos pesados, né? Jesus disse, levantem e vamos, vem aí aquele que me trai. Se referindo, né, Judas, que já não pertencia mais aos seus discípulos, um dos 12, e aparecer com a multidão para prender Jesus. Tudo que nós vimos aqui, uma série de fracassos dos discípulos. Jesus convida seus discípulos para estar com ele. Jesus recebeu da mão do Pai o cálice da morte e da ira em cumprimento à sua missão. Jesus ficou em momentos de horror, de muita tristeza, não pela morte a qual ele seria
ele veio para isso, para cumprir aquilo que o Pai o tinha ordenado. Jesus, mas da forma da morte que ele ia morrer. Jesus levou sobre si os nossos pecados, ele levou sobre si o pecado da humanidade. E naquele momento difícil, Jesus morreu por nós, levou sobre ele os nossos pecados. Os discípulos o abandonaram, deixou Jesus a só, deixou Jesus sozinho. E isso nós podemos entender para nós. Não podemos ter mesmas atitudes dos discípulos. Terceira parte, Jesus é preso e entregue ao traidor, né? Vemos ali o quanto Jesus sofreu, Jesus padeceu, Jesus foi entregue nas mãos de salteadores. Mais uma vez os discípulos fracassaram, todos fugiram, seguiram Jesus somente quando tudo estava bem. Será que nós também, né? Será que acontece isso com nós hoje também? Precisamos cada dia, irmãos, nós revemos os nossos conceitos. Jesus também nos adverte que ele seria traído 3 vezes. E os discípulos o fracassaram 3 vezes. Precisamos orar, precisamos vigiar, precisamos estar em todo o tempo atento em oração, né? Precisamos estar atento em tudo aquilo que Jesus disse que iria acontecer, acontece. Precisamos estar atento. Precisamos depender de Deus. Precisamos continuar no nosso dia a dia, priorizando, buscando, aprendendo, desenvolvendo melhores, ou seja, estreitando os nossos laços com o nosso soberano, com o nosso Deus. Precisamos estar atentos, precisamos estar alerta a todo instante. E em qualquer circunstância que nós devemos passar em nossas vidas, nós devemos manter firme na esperança de que um dia nós estaremos para sempre com o Mestre. Quero finalizar que um Deus abençoe e que Deus continue abençoando as nossas vidas e que nós continuamos firmes em todo o tempo olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe. Amém.